Heróis Negros, Histórias Inspiradoras. Quanto tempo tem o documentário? São 26 minutos. São 10 personalidades que foram escolhidas, personalidades do século XIX e XX. Eu fiz um documentário ele focado para trabalhar ele com o ensino médio e nas séries finais ali do ensino fundamental. Porque o que acontece quando eu estudava história nas escolas onde eu estudei, nunca se mostrava história negra. Eram sempre a história do colonizador. Do ponto de vista do colonizador, sempre, né? Sempre o ponto de vista do colonizador. A gente nunca ouviu a história do colonizado, né? Nunca ouviu a história de outro ponto de vista que não fosse do colonizador. Era sempre essa história, o português chegou, descobriu, vamos catequizar esses pobres coitados aqui, então, e tal. Então, era a história que eu ouvia na escola, né? E eu sempre tive muita carência de sentir algum tipo de representatividade dentro da escola. E não tinha. A única história relacionada à negritude que eu escutava na escola era a história da escravidão. Sim, só perpetuava uma imagem de fragilidade e tudo mais. De repente, de submissão. E no máximo para construir uma lógica de pena, né? Então, eu me lembro, inclusive, que quando eu ouvia, quando chegava às aulas de história, eu sou apaixonada por história, mas chegava às aulas de história que tinha que falar sobre escravidão, eu ficava assim, sabe quando tu sente que a tua autoestima diminui naquele momento? E aquela criança que estava assim, começa a se encolher na classe, com vergonha da própria história? Era isso que acontecia. Então, a ideia desse documentário é exatamente levar essa outra visão, levar a visão... levar para esses jovens a ideia de que eles podem sim, que eles têm representatividade, que tem muitas pessoas que foram maravilhosas, que a nossa história não começa e não termina na escravidão. Não se resume a isso. Não se resume a isso, né? Então, eu peguei 10 personalidades do final do século XIX até o século XX para falar sobre essas personalidades de várias áreas do conhecimento. Muito bom. Médicos, advogados, dançarinas, escritores, poetas, enfim, de várias áreas diferentes. Mas muito conhecidas ou pouco conhecidas? Não. Eu optei por levar pessoas que não são tão conhecidas do público. Bom. Sabe? E tomei esse cuidado também de escolher 5 mulheres, 5 homens, para as meninas se sentirem representadas ali também, né? Ok. Então, tinha uns mais conhecidões. Tinha ali o Luiz Gama, a Carolina de Jesus, que eram as pessoas que eles conheciam ali. Tanto que eu perguntava para os jovens, vocês conheciam algum desses personagens? Os únicos que eles lembravam eram do Luiz Gama e da Carolina de Jesus. O restante, ninguém sabia. Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher deputada federal e era uma mulher negra e ninguém falava sobre, sabe? Maria Firmina, que foi a primeira escritora romancista mulher do Brasil, era uma mulher negra e ninguém sabia disso, ninguém falava sobre, sabe? Diversas personalidades que o pessoal não conhecia. Essa é a ideia, sabe? Levar ao conhecimento desses jovens. Pessoas que eu conheci depois dos meus 30, eles estão tendo a oportunidade de conhecer agora, com 14, 15, 16, 17 anos. Entendeu? Então, é um trabalho meio que de resgate da autoestima desses jovens, porque o conhecimento da sua própria história faz com que a gente tenha mais autoestima. A minha autoestima era até os meus 27, 28 anos, e se transformou totalmente depois que eu conheci a minha própria história. Depois que eu tomei conhecimento da minha própria história. Depois que eu conheci mais a música negra. Depois que eu conheci mais a poesia negra. Os compositores, os escritores negros. E a ideia é fazer com que esses jovens se despertem para esse outro mundo. Que eles comecem a se enxergar e que melhorem a sua autoestima através disso, sabe? Que bom que tu tá fazendo isso, que bom que tá conseguindo fazer isso, né? E realmente deve ser uma realização pessoal para ti. Sim, totalmente. Bah. Totalmente, assim, sabe?